Bom dia. Estamos aqui entrando no ar com o programa Café com Autoconhecimento. Quero dar bom dia para você que está em casa, no trabalho, nos ouvindo através do DAI 87,9. O programa é transmitido pela Rádio Valinhos FM. Quero convidar você para estar aqui junto com a gente no programa de hoje, das 10 às 11 da manhã. Hoje eu estou aqui com a minha convidada, Márcia Gomes, terapeuta holística. Bom dia, Márcia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? É um prazer estarmos aqui hoje, falando desse tema tão relevante, né, para as nossas vidas. Muito. E esperamos que todos que estão aqui possam levar uma mensagem de acolhimento. Exatamente, de acolhimento. E eu sempre falo, né? Muitas vezes, né, o processo de cura, né, de transformação, não é muito gostoso, né? Não. E às vezes escutar coisas, às vezes que vai dar ali que vai afetar a gente, também não é gostoso. Mas é um ganho de consciência, né, de mudança. Enquanto eu estou conhecendo, né, ganhando informação, eu estou ganhando consciência também. E a consciência, ela traz mudança. E não é sobre gostar, né? É sobre aproveitar o conteúdo, é sobre olhar para si, é sobre fazer a transformação em si mesmo. Eu acho que esse tema que nós vamos falar hoje, tenho certeza que esse tema que nós vamos falar hoje é um dos passos para o processo de cura. Sim. E é muito importante nós exercitarmos na nossa vida. E eu quero te convidar, né? Se você quiser aqui mandar um bom dia para a gente, comentar, compartilhar experiências, fiquem à vontade. Eu sou Luciana Salvador, vou estar aqui com vocês durante essa hora para a gente bater um papo gostoso, gente. Vamos interagir com a gente aqui e vamos falar sobre esse tema, né, Márcia? Que é uma luz no nosso caminho, que é o acolhimento e o autoacolhimento. São duas palavras meio parecidas, mas que são distintas, né? Elas têm duas formas de agir diferentes. Sim. Quem de nós, né, nunca se sentiu sozinho, isolado, né, buscando no outro aquilo que a gente tanto gostaria, né? Um acolhimento, o apoio, a validação, a presença do outro, né? E quem nunca se sentiu também cansada, exausta e buscando no outro aquele abraço amigo, um acolhimento, dizer, olha, estou aqui, né? Muitas vezes a gente só precisa de alguém para dizer, olha, eu estou aqui, eu estou te apoiando, você vai vencer isso e vai passar e está tudo certo. Mas o que acontece na prática é que muitas vezes a gente vai buscar isso no outro e cadê? Que não vem, o outro também no meio das suas dores, nos seus processos, e a gente ainda recebe palavras duras, né, críticas, julgamentos, num momento que, quando estamos fragilizados, procurando esse abraço amigo, tipo, só descansa, tá tudo certo, ainda vem mais cobrança dos filhos, do marido ou da sua mente mesmo, né? Não, você não pode parar, imagina, como você vai parar agora, né? E essas vozes que vêm internas dizendo para a gente que sempre está faltando, faz a gente viver numa busca constante, eterna, de buscar esse acolhimento sempre nos outros. A gente aprendeu desde criança que a nossa mãe nos amaria incondicionalmente, que nosso pai nos daria o apoio sempre. E a realidade não é essa, na maioria das vezes não é essa. E aí a gente se destrói aos poucos, né? Fica muito fragmentado, sempre buscando no outro. E é natural que quando a gente está sozinha, porque eu passei uma boa parte da minha vida sozinha, me sentindo sozinha, achando que quando eu encontrasse um amor,
eu encontraria tudo isso, o acolhimento que eu tanto buscava. E aí comecei a namorar e depois me casei e descobri que nada. Pior solidão é aquela dor, né? Você está com a pessoa do seu lado, que você jogou toda a sua expectativa em cima dela e não vem o que você esperava. E aí começa muitos dramas de quem está casado ou num relacionamento, porque ainda existe essa falta. Então, casei com meu marido esperando que fosse um relacionamento maravilhoso, que me completaria 100% e traria todo o acolhimento que eu preciso nas horas mais difíceis da minha vida. Aí não vem. Aí surge uma busca constante para fora novamente. Muitas vezes é o que desencadeia a traição, porque aquele meu marido que eu depositei toda expectativa, uma pessoa que eu acabei de conhecer me elogia, me acolhe, eu falo, nossa, é isso que eu precisava, era tudo isso que eu precisava. Aí eu começo a ver que dentro da minha família eu não tenho isso, começo a buscar fora. E essa busca fora, muitas vezes também é ilusório, porque quantas vezes e quantas pessoas não se separaram achando que a solução era um outro relacionamento. E quando entram nesse outro relacionamento, volta de novo a estaca zero do sentimento de solidão, de vazio, de falta de acolhimento. E entender que essa busca de acolhimento, ela nunca pode ser para fora, porque aí eu vou engravido. Aí eu tenho um filho. Agora não vai faltar amor, porque eu vou dar todo amor para esse serzinho e nunca mais vai faltar amor. Nunca mais estarei sozinha, né? Muitas mães têm essa fantasia que não, o filho é meu, o marido não, mas o filho é meu e eu nunca mais estarei sozinha. E aí aquela expectativa, o filho começa a crescer, 12, 13 anos, começa... Principalmente na adolescência. Na adolescência, tipo, fui para diversão, vou viver minha vida, e aí de começa novo, a síndrome do ninho vazio. de novo, essa busca, cadê o acolhimento que eu esperava que meu filho fosse me devolver, tudo que eu dei para ele, né? Nossa, quantas noites em claro que eu passei, era o mínimo que ele podia dar, né? Então, essa busca é uma busca da vida. E enquanto a gente não tomar consciência de que, enquanto a gente for buscar fora toda a felicidade, todo o acolhimento para nós mesmas, nós vamos nos frustrar feio. Não é isso, Lu? É isso. É isso. E a gente parte, eu acho que, na verdade, muito da nossa vida, a gente espera por esse acolhimento do outro, como você disse, né? E grande parte da nossa frustração é pela falta do acolhimento do outro, da escuta do outro. Porque o que é o acolhimento? É a escuta. Sem julgamento. Sem julgamento. É a pessoa validar a nossa dor, valorizar a nossa dor, valorizar talvez aquilo que nós estamos passando para nós mesmos. O aconchego, o você está bem, é uma preocupação assim sincera. Esse é o acolhimento. O autoacolhimento é outra coisa, nós vamos falar daqui a pouco. E acho que nós estamos tanto no piloto automático, em uma vida tão sempre, né, correndo contra o tempo, e eu acho que está faltando essa escuta. A escuta sincera, escutar realmente o outro, enxergar a dor do outro. Uhum. A gente não enxerga a dor do outro. A gente está sempre procurando fazer com que o outro enxergue a nossa dor. Mas nós não conseguimos sair da nossa bolha e enxergar a dor do outro. Uhum. Do que o outro... Por que o outro sofre tanto? Né? Por que ele protege tanto essa dor dele? Uhum. E entrando mais em dor ainda.
Então, falta isso. Falta tanto que nós, quando a gente encontra uma pessoa que a gente se familiariza com a pessoa, a gente despeja. Né? Que a gente se sente bem em casa, a gente despeja tudo aquilo. Então, eu acho que a grande maioria de nós estamos num SOS constante, pedindo socorro. Sim. Então, está faltando acolhimento. E o acolhimento não é eu pegar a sua dor para a minha vida e levar isso comigo. Não é. O acolhimento é eu estar com você e realmente estar com você. E não estar com você e não sair de mim. Então, Lu, quando você fala de... tem várias visões, né, do mundo. Eu gostaria de focar numa visão aqui, que é aquela visão de que a gente vê vários cursos, né, de treinamento de escuta ativa, comunicação não violenta. Então, eu tenho que me conectar com o outro para ouvir. É um checklist grande de uma comunicação verdadeira, amorosa, acolhedora, né? Mas vamos ver uma dinâmica. Eu em dor, com dores profundas. Aí chega você em dor, falando da sua dor, dos problemas que você está vivendo. Essa fala sua em dor dispara o meu gatilho da minha dor. E aí eu não consigo te ouvir, porque está doendo aqui. Aí fica aquela disputa. E aí já viu aquelas dinâmicas, cada um pior? Quando você vai me falar, olha, eu tô com uma dor. Nossa, você não sabe a minha. Passei a noite em claro. Aí o outro fala, não, mas o meu foi pior, eu passei uma semana na UTI. É assim, é desgraceira. Quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu ficava vendo, eu já tinha essa coisa de... Eu não estava no processo 100%, como eu estou hoje mais, né, amadurecida. Mas eu vi aquilo, eu falava, gente, isso é bizarro. Alguém falava de uma dor. Não, eu estou tomando um remédio. Não, mas aí começava a competição da desgraça. Então, na roda, cada um contando uma coisa pior. Ou seja, isso não é escuta. Está longe de ser escuta. Porque, assim, você se sente culpado de ter sentido aquela dor e de ter tido a infeliz ideia de ter compartilhado a sua dor. Porque você viu que os outros estão muito pior do que você. Então, você já se conformou com a sua dor. Então, é uma dinâmica muito negativa. Está longe de ser um acolhimento, né? Tem gente que acha que isso é um acolhimento. Não, deixa eu te contar. Porque comigo aconteceu muito pior, só para você se conformar com a sua dor. Isso não é nada. Isso não é nada. Seu filho saiu de casa e bateu a porta? Meu filho, você não faz ideia do que ele fez comigo. Então, assim, é competição da desgraça. Terrível isso. Mas por que acontece isso? Porque nós não buscamos dentro de nós a cura das nossas dores para que a gente possa ter uma escuta neutra, acolher de verdade. E quando esse caminho não é possível com a minha família, cada vez que eu falar de uma situação que eu estou em dor, lá vem pedrada. Cada vez que eu falar com as minhas amigas que eu estou em dor, lá vem falta de empatia. E cada vez que eu falar no meu trabalho, assim, eu percebo que ao meu redor a maioria das pessoas estão em dor. E até às vezes dentro de um consultório, com um psicanalista, com um terapeuta, com um psicólogo. Às vezes, nem esses profissionais estão 100% preparados para exercer uma escuta ativa. A gente tem visto de tudo, né? Sim. Na vida real. Tem pessoas da área da saúde que não têm isso porque não percorreram o caminho de se curar verdadeiramente. Até quem se curou, eventualmente, a conversa vai tocar num gatilho dele que vai disparar. Por exemplo, eu perdi meu filho. E aí,
a pessoa que está me ouvindo, profissional, whatever, também perdeu o filho e não conseguiu curar ainda essa dor. Quando eu falar, vai desencadear o gatilho da dor lá. E é possível que essa pessoa não consiga acolher com amor, porque nem ela resolveu sua dor. E aí fica... O que a gente faz, né, nessa situação? Qual é o caminho que a gente precisa seguir e percorrer para que a gente efetivamente consiga se sentir amado, acolhido, apoiado, sem ter que depender do outro, porque senão a gente vai ter que ficar procurando. Quem está curado aqui para me ouvir? Tá louco? Vai ser um caminho, uma busca dura, porque na hora que eu estou precisando, talvez não tenha essa pessoa disponível. Não tem. E você falou de algo que é muito verdadeiro, que é a pessoa que não consegue se autoacolher, ela não consegue acolher o outro, porque ela está fugindo da própria dor. Ela está em negação, ela não está conseguindo aceitar a dor. Talvez ali, em um momento de maior vitimismo, ela consiga verbalizar isso para outras pessoas. Uhum. Né? Mas, assim, internamente, talvez ela tá presa, eu estou tomando remédio, ou eu estou em dor, ou eu estou passando por um sofrimento emocional. Pode ser uma dor física, pode ser uma dor emocional, pode ser algo que já tenha acontecido ali há muito tempo, um trauma. Só que se ela não se conectar com isso e não aceitar a própria dor e a própria dinâmica, talvez, de sofrimento, e se ela não fizer um processo de autoacolhimento, ela não consiga sair, porque ela está num looping constante. Então, meu pensamento só fica orbitando em volta dessa dor. Sim. Então, eu construí em mim estratégias para me proteger dessa dor, para eu não entrar em contato com essa dor, porque Sim. talvez seja algo muito insuportável de eu aturar hoje sem recurso nenhum para lidar com isso. Então, eu preciso construir essa estratégia. Então, a minha estratégia é cair na reclamação, talvez competir com a dor do outro e não olhar para essa dor. E é muito interessante isso, porque recentemente eu conversando com uma pessoa e ela exatamente falou sobre isso. Eu achava que eu acolhia. Eu achava que eu acolhia. Mas quando eu realmente entrei em contato com a minha própria dor, que eu sentia a minha dor, eu vi que eu não conseguia acolher. Uhum, né? Sim. Que eu realmente, naquele momento, eu entendi isso pelo caminho que a pessoa estava passando. Mas, dentro daquele momento, ela viu que, olha, que interessante, eu tenho uma dor que eu não aceitava e agora eu estou acolhendo essa dor. Né? E a percepção dela saltou e ela viu que ela não conseguia acolher a dor do outro ali naquele momento. Perfeito, Lu. Porque olha para você ver que é interessante. É muito interessante. E eu vou dizer, eu gostaria de explicar assim bem didaticamente, de forma lúdica, algumas coisas que a gente está falando aqui, porque essa semana eu tive contato com uma pessoa e ela falou: Márcia, quando você fala, você está em dor, eu não me reconhecia nessa pessoa. Uma pessoa muito ativa, empreendedora, que sabe aquela energia de vai fazendo. E muitas vezes a mulher ela tem o sintoma da exaustão, do cansaço, da falta de energia, mas ela não se reconhece em dor. Porque é como se, quando a gente fala, você está em dor, e olhar para a dor, é como se essa mulher muito poderosa não se reconhecesse como uma mulher em dor. Fragilizada. Fragilizada. Então, para a gente ajustar aqui a comunicação, é muito importante
entender que uma pessoa que está em dor ou que está vivendo os sintomas dessa dor, ela não está na sua plenitude. E o que é não estar na sua plenitude? É aquela pessoa que acorda com energia para fazer o que tem que ser feito, faz o que tem que ser feito com tranquilidade, mesmo sob pressão, ela sabe que a pressão é normal e ela lida bem com a pressão. Se alimenta bem, quando vai dormir o sono vem, dorme bem e acorda descansada. Ela exerce bem os seus papéis como profissional, como mãe, como mulher. Então, assim, a mulher plena, ela navega pela vida fluindo, né? Agora, você está nesse momento de se sentir que está fluindo na vida? Tudo está fluindo? E se você não faz, é tudo bem, não deu para fazer, né? Porque muitas vezes é essa cobrança interna que nos leva para a dor. Nossa, eu tinha que ter feito tudo isso, mas eu fiz só a metade. E, ó, slept. Nossa, como é que eu não dou conta disso? Por que eu não dou conta disso? Aí vem uma autocobrança, uma pressão interna que, num determinado momento, isso vai pesar nas costas, no ombro, na tensão, nas dores musculares, na falta de energia e, no limite, adoecendo, gente. Então, começam a surgir as doenças, né? Pressão alta, problemas cardíacos, problemas cardiovasculares. Então, assim, tudo o que se manifesta no corpo físico como uma doença vem de um adoecimento anterior, que é em camadas, processos de muita cobrança, de muita comparação, de muito sentimento de inferioridade, né? De muito sentimento que não dou conta, que eu sou incompetente, que eu sou incapaz. Todas essas vozes internas, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, só tomo paulada, todo mundo me critica, eu acho que eu sou isso mesmo, não consigo dar conta de ser mãe, não consigo dar conta de ser mulher. Aliás, não consigo dar conta de nada, porque agora surtei, né? Está em alta depreciação o tempo todo. Alta depreciação. Esses diálogos internos, por uma interpretação errada da nossa forma de lidar com o mundo, nos leva sempre para baixo. E a gente busca ainda, a gente se acha tudo isso. Um zero à esquerda, uma pessoa incapaz, e a gente olha para a gente com um olhar interno, vendo tudo de ruim ou algo ruim, e a gente quer que o outro veja na gente a pessoa maravilhosa que a gente é. E é impossível que isso aconteça, porque se a gente não tem um olhar amoroso, acolhedor, sabendo que eu sou poderosa dentro das minhas limitações, eu faço tudo de melhor dentro da minha possibilidade. Porque se eu for me comparar com A, B, C ou D, eu vou me frustrar. Então, quando esse é o poder do autoconhecimento, e quando a gente fala que o autoacolhimento é o primeiro passo, né, para esse autoconhecimento, é isso. É a gente conseguir ter um olhar amoroso e generoso quando a gente se olha no espelho, quando a gente vê os erros que a gente cometeu, sabe? Essa semana eu estava falando com o Disseu, gente. Eu cometi alguns erros, e essa semana foi um que eu falei, Márcia, para entender o que você está fazendo para se sabotar, entendeu? Uhum. Mas eu tive que admitir para mim mesmo que eu errei, que eu falei, que foi duro de encarar Não uma é situação. fácil. Falei, cara, eu cometi esse erro que, assim, é inaceitável. É inaceitável. Mas eu falei, cara, me rendo. Eu pisei na bola, reconheço meu erro, reconheço que alguma coisa está acontecendo internamente que está me levando para cometer esses erros de forma repetitiva. O que dentro da minha consciência está me sabotando para que eu cometa este erro de forma repetidas.
repetida. Se eu não olhar com amorosidade, com acolhimento, primeiro, aceitando a situação, falar, fui eu mesmo, não vou botar a culpa no outro. Exato. Autorresponsabilidade. Não vou botar, não, mas eu Assumir. cometi esse erro porque as pessoas estão me pressionando, porque é muita coisa para dar conta, porque meu marido me ligou na hora que eu esqueci, e assim, porque é o mais fácil. Porque eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu não tenho ninguém para me ajudar, sou sozinha, estou sem dinheiro, estou sem não sei o quê, estou sem tudo. E aí eu justifico e não olho para dentro. Então, o primeiro passo nesse processo de se autoacolher é olhar e ver a verdade nua e crua, tirar uma foto da Olhar realidade. de cima, olhar de fora. De cima, olhar de fora. Ah, eu estou acima do peso? Sim, muito acima do peso? Ok, check, entendi. Estou muito abaixo do peso porque eu estou deixando de comer, emagreci demais, não estou conseguindo dormir? Ok, é isso. A realidade é isso. Estou me achando feio, estou me achando isso, estou me achando incompetente, estou me achando tudo. Eu sempre falo para a pessoa desenhar. Pega uma folha de papel e vai... Faz um mapa mental. Faz um mapa, exatamente. Da desgraça, né? Minha foto. Ai, que horror. Exatamente, porque aí, nesse momento, eu vou olhar de fora e vou ter mais clareza do que realmente está acontecendo. Por mais que esse do que realmente está acontecendo, pode ser que ainda tenha umas camadas que me protegem de enxergar a realidade de fato, porque a gente se protege. Sim. Mas, nesse momento, eu vou ter uma visão do alto. Então, eu vou colocar ali tudo o que aconteceu, isso e aquilo, vou fazer os questionamentos que eu precisar. Mas eu vou tirar algumas camadas. Por mais que pode ser que eu não tire todas, porque talvez ali naquele momento eu não tenha recurso para lidar, eu vou conseguir tirar algumas camadas para chegar mais perto do núcleo. Sim. Isso é importante. Com certeza, tirar uma foto. Eu tenho algumas limitações minhas e eu estou descobrindo o porquê, entendeu? O porquê. Porque a maioria das situações que a gente se confronta com uma coisa negativa dentro de nós, aquela coisa, aquela atitude ou aquele hábito, né? Por exemplo, vamos supor, um hábito negativo, eu me olhar no espelho e sempre me achar feia. Então, já investi um monte de dinheiro nos procedimentos estéticos, já fiz abdominoplastia, lipo, e faço botox, vou dar um exemplo, né? E a minha imagem, eu olho no espelho e só vejo defeito todos os dias. Não, mas aqui agora eu vou fazer, porque aqui agora eu vou fazer, estou juntando dinheiro para fazer a boca, agora eu vou juntar dinheiro para... Porque isso é um sintoma de uma necessidade de se ver bonita, porque eu não consigo me ver bonita e espero que todo mundo me olhe e me veja bonita. Então, existe aqui uma necessidade de se ver bonita, eu não consigo me ver bonita, e quem sabe, neste comportamento, tenha uma intenção positiva. Todo comportamento, por pior que seja, desvio de personalidade, narcisismo, por pior que seja, uma pessoa que assassinou, que matou, que roubou, teve que aparecer. O comportamento teve que aparecer. Por trás deste comportamento é difícil de entender e é difícil de aceitar, mas vamos lá. Por trás de todo comportamento, inclusive deste comportamento nosso de nos depreciarmos ou de buscarmos o acolhimento no outro, tem uma intenção positiva. E mergulhar para descobrir que intenção positiva foi essa, que mantém e alimenta este comportamento, é o nosso caminho de autocura consciente. Porque, às vezes, quando criança, a minha irmã era mais bonita do que eu, e eu queria ser vista. Então, eu precisava competir com a beleza dela, ou competir com a beleza de uma amiga, porque eu não conseguia namorado na escola. Então, eu busco sempre estar bonita, porque, senão, eu vou ser rejeitada. Né? E, às vezes, lá atrás também, você chegou em um ponto importante também. E, às vezes, lá atrás também, na minha criação, eu tive pessoas que me educaram e que nunca validaram algum comportamento positivo que eu tive, nunca validaram a minha própria beleza,
né? Porque a beleza é singular, cada uma tem a sua e assim vem de culturas, vem de, né? Não foi valorizada por N preconceitos, pela própria cultura ali da onde eu morava, e eu nunca tive uma percepção de que alguém me enxergava. Né? Então, dentro disso, eu criei uma rejeição e um abandono muito grande, e aí isso eu levei para a vida uma estratégia de sempre estar buscando coisas que vão me melhorar, né, esteticamente, para não ser rejeitada, porque naquele momento ali eu não fui validada e eu vi outras pessoas sendo validadas e eu interpretei dessa forma. Mas olhe para você ver, é muito interessante isso que você falou. Porque isso é um sintoma. É um sintoma. Isso é um sintoma que causa depressão, que causa ansiedade, que causa muitas distorções. E se eu não acolher esse pensamento, se eu não falar, ok, não vou mais brigar com esse pensamento, não vou mais competir com esse pensamento, eu não vou mais resistir, entrar em conflito com esse pensamento. Eu vou deixar acolher. Tudo bem. Tá tudo bem. Né? É isso que você pensa? É isso que você está pensando? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Acolher, reconhecer e buscar ajuda para vencer isso. Porque a gente vencer um comportamento e um hábito de anos, 30 anos pensando dessa forma, 40 anos, 50 anos, 60 anos pensando dessa forma, que para nossa mente é uma verdade incontestável, né? Porque quando a gente vê, vou pegar esse exemplo do procedimento estético, porque abre clínica de estética a cada esquina, né? E tem muitas mulheres que estão se endividando para poder viver disso. E ele tem prazo de validade, dura 6 meses. Daqui a pouco, você não terminou de pagar o primeiro, você já está entrando no segundo. Então, entender e compreender que isso é um hábito e que vem de uma necessidade de ser amada, de ser acolhida, de ser reconhecida, de ser vista como bela, porque eu, dentro de mim, não me vejo bela, né? Traz uma luz para que você veja que o próximo passo é buscar ajuda, né? Então, o autoacolhimento, muitas vezes, pode começar de um passo pequeno. Esse mapa de tudo que você vê em você que você não gosta. Comportamentos, hábitos, né? Então, eu grito com meus filhos sempre que eu fico nervosa. Eu queria dedicar mais tempo com meus filhos, não tenho paciência. O meu marido fala, eu não tenho paciência de ouvir a voz dele, que me irrita profundamente. Tudo isso que é um bloqueio para que você viva uma vida plena e feliz, em família, em harmonia. E quando você começa a colocar isso no papel, você começa a ver quantas coisas que você precisa resolver dentro de você. Mas aí também, não vem de novo com o comportamento da autocobrança. Por quê? Quando quem tem criança, né? Quem é mãe e tem criança, que o filho vem chorando, criando um drama numa situação, o que a gente faz? A gente acolhe essa criança, é o que se espera de uma mãe em harmonia que ama o filho, né? Porque também a gente tem de tudo aí. Mas em harmonia, você acolhe essa criança e fala, não, meu filho, não, vamos resolver uma coisa de cada vez, né? Vamos resolver uma coisa de cada vez? Não, porque às vezes a criança puxa um novelo, que o problema é esse, daqui a pouco é na escola, daqui a pouco é a amiguinha. É assim, é uma história que não termina nunca de problemas. E aí você, ok, vamos resolver uma coisa de cada vez. Então, eu falo para você, fale com você mesmo, como se você estivesse falando para sua criança de 7 anos, assim, ok, eu já vi, é o mapa do inferno. É o mapa do inferno, porque se eu sentar aqui também para listar todo mundo, né, Lu? Todo mundo. Todo mundo. Se eu sentar aqui, eu vou abrir um mapa mental assim, com 10 mil galhos.
Mas está tudo bem, vamos por partes. Tudo bem. E eu falo que o autodiálogo, né? A gente já conversa com a gente 24 horas por dia, gente. Até em sonho a gente conversa com a gente. Só que é uma conversa no piloto automático e de acordo com toda a minha dinâmica que eu construí. Ela é muito mais tóxica do que realmente me promove bem-estar. Um autodiálogo consciente, ele se transforma em um recurso muito potente e importante na busca pelo autoconhecimento, né, nesse processo de autoconhecimento e autocura. Então, o autodiálogo, isso que a Márcia falou, né, de se trazer, se localizar em si, porque esse mapa é uma localização, né? Então, se localizar em si e olhar de fora, talvez tudo que me incomode, ou listar, né? Outro dia eu falei para uma pessoa, olha, eu faço uma lista, eu coloco no caderno, eu me sinto assim, eu me sinto assada. Outro dia deu 2 folhas dessa lista. E só que eu vou um passinho de cada vez. O que está mais pegando neste momento? Eu vou lá. E tenho um autodiálogo consciente, porque no piloto automático a gente já está falando o tempo inteiro com a gente, mas eu preciso me trazer para a minha vida, para o meu corpo, né? Porque a mente ela é flutuante, ela fica aí ó, navegando, né? Viajando na maionese o tempo inteiro. Oscila muito. Oscila muito. E a gente está o tempo inteiro recebendo estímulos por meio da televisão, da internet, de pessoas, das nossas próprias questões. Então a mente ela vai viajando. Se você não trouxer essa mente para o seu corpo, né, para sua vida, para se entender, ela vai ficar o tempo inteiro flutuando e viajando. Então eu preciso me trazer, né, para eu mesma ter esse bate-papo comigo. Então é um autodiálogo consciente. E o autodiálogo ele é importantíssimo. Outro dia eu vi até um vídeo, né, de várias pessoas fazendo esse autodiálogo antes de uma competição, antes de se fortalecendo ali com o autodiálogo consciente e que levanta a pessoa. Então, essa técnica é uma técnica que eu vivo falando sobre ela. E ela é importantíssima para esse processo de você se acolher. Está tudo bem. Está tudo bem, ok. Tem essas 2 listas. Tá feia a coisa, mas vamos lá. Tudo bem, vamos encarar. Né? Vamos trazer isso para a sua realidade. Vamos olhar para essa lista. Diariamente. Diariamente. E você vai ver que muda, né, Lu? Se você escrever, eu também gosto muito da escrita. Às vezes eu descarrego ali tudo, dependendo do que eu preciso libertar em mim, eu até queimo, sabe? E ver queimando aquilo, eu vejo que aquilo parecia tão grande, virou pó. Assim, cara, é mágico. Então, existem várias técnicas para você buscar esse trabalho interno. E quando você cria o hábito de escrever, como eu me sinto, você vai ver que 2 dias depois você volta nessa lista de 2 dias atrás e você fala, nossa, mas eu estava mal assim. Porque oscila mesmo, o nosso humor oscila, a nossa positividade ou negatividade, né? Um dia eu estou muito positiva, outro dia eu estou muito negativa. E você vê que o fato de oscilar o tempo todo, isso mostra para a gente uma coisa muito importante, que as emoções não nos definem. Porque eu, como observador, uma hora eu estou vendo a Márcia extremamente eufórica, alegre, feliz. Daqui a pouco eu estou vendo a Márcia depressiva, lá para baixo, chorando. Então, eu consigo ver essa Márcia oscilando de acordo com as emoções, porque as emoções são feitas para a gente sentir e oscilar mesmo. Mas quando eu reconheço que eu não sou essa oscilação, eu me permito oscilar com naturalidade. Porque quando eu falo, eu sou uma pessoa raivosa, é muito terrível a gente admitir isso. Porque um dia eu explodi de raiva, né? Eu explodi de raiva, aquela situação, explodi, porque aquela situação me levou àquela condição. Mas eu não sou aquilo, eu não sou aquela pessoa, né? E quantas vezes a gente vê, vou no pior, né, do comportamento humano.
Quantas vezes a gente vê, às vezes, uma pessoa cometendo um crime e ela fala, eu não me reconheço nessa pessoa, não fui eu que fiz isso. Porque, não é porque a pessoa está fugindo da situação, é porque ela ela acha aquela situação tão deplorável que ela não se vê cometendo aquilo, mas que por uma condição e uma situação extrema de descontrole emocional, não estou justificando uma Foi situação. dominada, né, pelas Ela emoções. foi dominada, não teve equilíbrio emocional para lidar com a situação, não teve controle, autocontrole de sair da situação e fez o que ela mesma, por exemplo, condenava. E quantas vezes a gente se vê fazendo coisas que nem a gente acha aceitável? Por exemplo, um animal, né, me levou no extremo, eu estou querendo. Uma situação hipotética. Eu estou querendo dormir, o cachorro latindo. Eu estou querendo dormir, o cachorro latindo. De madrugada, eu pego um pau e taco no cachorro. De tanta raiva porque eu quero dormir e a porcaria do cachorro não para de latir. Assim, é uma situação extrema que eu não concordo, eu não aceito, mas, eventualmente, uma situação no limite pode me levar a cometer um erro desse. E quem não comete erros, né? Então, olhar para esse mapa que não te define, que é uma foto da situação atual, o caminho que você tem a percorrer, e entender, está tudo certo. Como que eu parto daqui? Como que eu olho para mim entendendo que isso tudo é um comportamento meu, e eu sou essa hoje, e que eu posso mudar, e que eu posso olhar para mim e me dar amor, dizer, ok, Márcia, tá tudo bem, vamos juntas, né? Vamos juntas. E falar para mim o que eu gostaria e esperaria de que alguém de fora dissesse para mim. E aí, Lu e todos os ouvintes aqui, esse caminho do autoacolhimento, ele é tão transformador, porque você vai ver que até as suas relações vão se transformar. Porque a partir do momento que você consegue dar para você tudo o que você precisa e que espera do outro, você passa a se relacionar com o outro não por carência, mas por presença. E o que isso quer dizer? Eu não vou sentar com meu marido esperando que ele perceba que eu cortei o cabelo, que ficou mais bonito, porque se eu cortei o cabelo e ele não falou nada, aí eu vou lá Ficou para baixo. Meu marido nem reparou que eu cortei o cabelo, né? Esses diálogos acontecem lá em casa, né? Às vezes o Dirceu faz a barba, tudo bonitinho, chega de São Paulo, tipo assim, você não reparou nada em mim? Eu sou meio distraída com isso, eu olho. O quê? Agora eu faço exercício, né? Nossa, você fez a barba. Então... Mas tinha vezes que eu não percebia, porque eu sou distraída com esses detalhes. Imagina, ele foi para São Paulo, ele foi num salão lá dos rapazes que fazem super, uma barba linda, tudo, cortou o cabelo e eu não percebi, que mal, né? Então, e a gente fica buscando essa aprovação do outro. Quando a gente passa a se relacionar sem essa cobrança de que o outro me elogie, me acolhe, me apoie, a gente passa a viver um estado de liberdade, porque eu estou me relacionando com aquela pessoa que é falha, que vai me criticar sim, que vai reclamar, que vai julgar, mas eu estou plena de mim mesma. E aí, ó, cara, eu entendo que ali está em dor, que ali também está em dor, e que ali está em dor, e que eu estou bem. E é muito interessante. Por quê? Porque você é o seu mundo. Se você é o seu mundo, talvez a forma que você observe o mundo ao seu redor, talvez não, né? É de acordo com o seu próprio mundo. Sim. Por isso que a gente precisa olhar para a gente. E Sim. não olhar para a forma com que o outro está olhando para a gente. Uhum. A gente precisa olhar para a gente. Né? A gente dentro dessa... A gente estando espelhada muito mais no externo do que no interno, a gente vai pegando tudo que as pessoas falam como verdade absoluta. Mas quando eu olho e faço um processo em mim, você vai vendo que
não é bem assim que funciona. Que cada um tem a Cada sua um verdade. tem a sua né? verdade, exatamente. E dentro disso, eu preciso começar a desenvolver a autocompaixão por mim, muitas vezes é através de um processo de auto-perdão mesmo. Como eu pude me levar para esse lugar, como eu pude fazer isso, que é o que você falou, né? Tive um erro, ok. A gente vive se julgando, né? A gente vive julgando os nossos erros. Então, talvez reconhecer, né? É antes de aceitar. Eu preciso reconhecer Reconheço primeiro. que eu errei. Eu preciso reconhecer que eu errei, talvez, que eu trilhei um caminho e mais me traumatizei do que realmente construir algo positivo para minha vida. Reconheço. Esse reconhecer não é aceitar. Reconhecer é olhar e falar: estou nesse lugar, me localizar. Perdoar É mais profundo. é muito mais profundo. É mais profundo. Perdoar é muito mais profundo. Perdoar vem depois da aceitação. Né? Reconheço, é um processo. Aceito, outro processo. Então, começar a exercer a compaixão, se abraçar, falar, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ok. Sou essa, do Sou jeito essa, que sou. Estou em desenvolvimento. Vou sempre estar em desenvolvimento. Talvez daqui 10 anos eu não fale mais da forma que eu estou falando agora, eu não enxergue mais da forma que eu estou enxergando agora. É um processo de recomeços. E eu acho que esse processo, né, de você sentir a autocompaixão, que o caminho do autoacolhimento é a autocompaixão, gente. De você sentir autocompaixão por si mesmo e ok, tudo bem, é o que vai me levar a acolher o outro. Sim. Porque eu também já estou me vendo que... Aprendi, né? Exatamente, e nem tudo foi por mal intenção. Né? Porque a gente sempre tem uma intenção verdadeira e sincera e boa. Mas dentro das minhas próprias distorções aconteceu o que aconteceu. E por que a gente consegue acolher muito bem um bichinho, uma criança, né? E a gente não consegue acolher a nós mesmos, né? Então, quem é mãe, e vem aí o Dia das Mães, já desejar um feliz Dia das Mães para todo mundo, e trazer esse ponto de reflexão. Por que quando o meu bebezinho, sei lá, chora a noite inteira, eu passo a noite em claro acolhendo ele? Por que quando a criança está doente, eu largo o trabalho, largo tudo para ficar com ele? E por que essa criança, quando se machuca, eu só tenho palavras boas para dar para essa criança? Vai passar, não vai doer. E a gente acolhe com muito amor uma pessoa vulnerável, né? Uma criança, os vulneráveis. E por que a gente não consegue se acolher? Talvez porque exista dentro da gente uma cobrança muito grande de não ser vulnerável, de não se mostrar vulnerável. Porque se a gente reconhece que a gente também tem uma vulnerabilidade, por que não este adulto nosso não acolher essa parte vulnerável, que erra, que escorrega, que fala errado às vezes, que fala alto às vezes, que às vezes grita com o filho porque perdeu o controle, e tudo bem chegar para o filho e falar: desculpa aí, perdi o controle. Por que não? Por que não pode? Né? Então, a gente se coloca, até por conta da nossa criação, né, dos valores religiosos que a gente absorveu, das nossas crenças de quando criança, quando você vai crescer, você tem que ser forte, quando você se tornar adulta, você tem que dar conta, quando você blá, 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 blá. Tudo aquilo que formou na nossa psique, a estrutura para quando a gente chegasse à fase adulta, a gente não pudesse errar, a gente não pudesse... Então, a gente criou e ficou tão rígido nesse lugar de que a gente não pode olhar para a gente com uma percepção de que tudo bem,
a gente erra, a gente não pode, a gente às vezes não vai dar conta, às vezes a gente vai falar besteira, às vezes a gente vai se comportar errado, Às vezes a gente vai se maltratar, sentir muita raiva da gente. às vezes a gente vai se olhar no espelho e achar que hoje é o pior dia, eu estou vendo tudo aqui que eu estou vendo é feio. Meu cabelo está sem pintar, meu rosto está desbotado, eu engordei 3 quilos, e tudo bem, e faz parte. E a gente olhar para esta pessoa vulnerável, que a gente se torna, e acolher ela com amor, como a gente acolheria qualquer pessoa em estado de vulnerabilidade. E a gente vê muitas pessoas fazendo trabalhos voluntários, acolhendo pessoas em vulnerabilidade, com tanto amor, né, se doando, doando seu tempo, mas chega em casa ela com ela mesma, é cruel. Então, a gente tentar ver onde foi que a gente se perdeu nesse caminho de colocar tantas imposições, cobranças e peso em cima de nós mesmos, que a consequência disso vai ser um infarto, vai ser um AVC, vai ser uma diabetes, vai ser uma fibromialgia, vai ser uma autoimune, e aí a gente vai gastar um dinheirão correndo atrás de médico para conseguir o diagnóstico, e o diagnóstico não vem das questões emocionais, porque a medicina ela traz um conhecimento científico baseado no que vê, no que está no exame de sangue, no que está constatado nos exames clínicos. Mas o que a ciência não vê são as doenças que geraram como consequência de estados emocionais desequilibrados acumulados por anos no seu organismo e que naturalmente vai acumulando e gerando doença. Então, hoje já tem estudos que comprovam o poder dos pensamentos, das emoções, num processo de cura. A gente ainda não tem, o Ayurveda traz isso, a física quântica informacional traz isso. Muitos estudos trazem a consequência dos estados emocionais e psíquicos na geração de doença. Então, assim, a gente tem a opção de acreditar nisso e fazer um trabalho interno de busca dessas coisas que podem nos adoecer daqui a 1 ano, 2 anos, e padrões de pensamentos que adoecem. A gente pode até um dia falar mais sobre isso, tá bom? Mas você tem a opção também de olhar para você e se ver uma pessoa vulnerável, que tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Você estava falando aí dos estudos, né, da ciência, e teve uma pesquisa recentemente, eu acho que eu até te mandei, que media a frequência. E aí perguntou para várias pessoas qual é a frequência que a pessoa achava que era a melhor frequência, mais alta, e todo mundo falou que era o amor. Mas, aferindo a frequência, em um estudo que eles fizeram, eles viram que não é o amor, é a autenticidade. Uau! Você ser verdadeiro consigo mesmo, porque você só consegue ser autêntico quando você é verdadeiro consigo mesmo. Quando você, e para ser verdadeiro consigo mesmo, ser autêntico, você tem que acolher as suas dores e acolher também as partes que você não gosta de você. Sim. E eu achei muito interessante, por quê? Porque a gente vai criando máscaras para a sociedade, para ser aceito, para ser aprovado, para ser querido, para não ser rejeitado, para não ser abandonado. Então a gente cria muitas máscaras. Eu sou assim com você, eu sou de outra forma com outra pessoa. Então a gente vai criando máscaras para se proteger. E essas máscaras não têm nada a ver com a nossa verdade e nem com a nossa autenticidade. Essas máscaras, elas é totalmente contrário, né? Elas falam quem a gente não é. E o pior é quando tem uma identificação muito forte com a máscara, né? Muito forte com a máscara. Então, dentro disso, exercer realmente esse autoacolhimento. Autoacolhimento, acolher as minhas dores e acolher as partes que eu acho que são as piores em mim. Acolher. Lidar com elas, desenvolver recursos para lidar com elas, olhar para elas, ver o que elas querem me dizer. Né? Ver, talvez, se elas querem que eu tire elas dali.
né? Porque muitas vezes a dor vem para eu olhar e me tirar daquela dor. Ressignificar aquela dor. Olhar com os olhos de hoje, não com os olhos da criança que desenvolveu essa dor. E quando a gente olha com amor, né, a gente coloca luz naquela sombra que estava oculta, esse é um primeiro caminho para a cura. Porque quando eu olho para mim e falo, tá, ok, eu tenho uma situação dessas, de uma pessoa que eu atendi, se viu cleptomaníaca, porque tinha que, assim, onde ia, tinha que levar uma lembrancinha. Às vezes é um talher do restaurante, às vezes é uma toalha do hotel. E de verdade, não precisava. Financeiramente, não era uma necessidade financeira. Era uma necessidade de uma falta interna que precisava levar. E quando a pessoa olha e se assume, ok, eu sou cleptomaníaca, eu preciso realmente disso, coloca a luz e enfrenta este hábito ou este comportamento de forma madura e fala, a partir do momento que você olha e fala, cara, eu não preciso disso. Aí muda, de repente, do nada você... Do nada não, né? Colocou luz para a situação, para a condição e conseguiu ver e ressignificar. Porque, realmente, para que eu vou passar? Para que eu vou me expor por uma situação boba por causa de uma colher no restaurante, um talher? Né? Então, e olha para você ver, é uma forma dela proteger uma dor. Ela criou essa estratégia para não olhar para uma dor. Que talvez foi desenvolvida lá atrás e... Na escassez. Na escassez, né? E ela criou essa estratégia para proteger essa dor. E a gente cria estratégia. Então, gente, vamos exercer... Amanhã é Dia das Mães, né? Sim. E a mãe é o papel do quê? De acolher. Sim. Né? De abraçar, de falar, tá tudo bem... Né? Vamos lá, vamos junto. Então, que cada um desenvolva a sua própria mãe para se acolher, para se autoacolher, né? E partindo dali para se tornar um ser humano melhor e acolher também outras pessoas, principalmente os seus, a sua família, que é o que mais, né, participa da sua própria vida, né? O seu círculo de amizade, acolher. E eu acho essa palavra muito bonita, acolhimento, até me emocionei. Muito lindo, Acolhimento, né? Acolher. Né? E exercer isso internamente mesmo, com verdade, com muita verdade, porque é o acolhimento que vai te tirar do seu pior pesadelo, do seu pior sofrimento. Sim. E fazer um passinho de cada vez. Eu sempre digo assim, né? Porque independente de talvez não sermos adictos, né, dependentes químicos, nós somos dependente emocional. Sim. Então nós precisamos, é um dia de cada vez. É um passo hoje, se amanhã não estiver bem, ok, no outro dia eu tento de novo e continuo tentando. E é um passo de cada vez, a gente vai aí construindo pilares de força interno para lidar melhor com nós mesmos e com a vida e com as outras pessoas. Maravilha, muito bom, Lu, estar com você e agradecemos a todos, né, desejando um feliz Dia das Mães para todas as mulheres e pessoas que assumem esse papel de mãe, as avós, enfim, todo mundo que assume o papel de mãe, mãe de pet, mãe de tudo, né? Mãe das plantinhas, enfim, quem cuida, quem acolhe, quem dá amor. É isso, que por mais mães curadas nesse planeta, porque se a gente quer uma sociedade equilibrada e curada, o papel de mãe curada é fundamental. Fundamental, exatamente. Quer passar seus contatos para as pessoas? Quero sim, meu Instagram é marciagomes.vidaplena e convido a todos para me seguir. E a gente vai se falando. Muito bom estar aqui hoje. Obrigada, Márcia, mais uma vez, pela participação no programa. Sempre vem com muita luz, muito brilho para ajudar a gente aí a lidar melhor com a vida. A Márcia faz um papel muito importante na internet, nas redes sociais dela. Quem quiser ir acompanhar, muito legal mesmo. É um caminho para a cura, gente. É um caminho para a cura. Quero dar também meu feliz Dia das Mães para todas as mães.
E desejar um ótimo sábado, um ótimo domingo para todos. E o Café com Autoconhecimento volta no próximo sábado, das 10 às 11 da manhã. Estamos ficando por aqui. Um beijo a todos e um ótimo final de semana.